Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma quarta-feira com a palavra, o café com a palavra. E é uma alegria poder voltar aqui na D14. Queremos cumprimentar todos os irmãos, membros congregados aqui da família D14 e outros amigos e irmãos de outros ministérios que estão nesse momento juntamente conosco acompanhando aí essa transmissão pelo Instagram ou pelo YouTube, Facebook, AD Arce 14. Uma satisfação, seja muito bem-vindo para ficar esses minutos aqui conosco. E com muita satisfação eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade, agradeço também a você por nos acompanhar e participar conosco. Nós estamos acompanhados por música oração, que acabou de louvar o Senhor com oração. E hoje estaremos aqui tratando do tema a bênção da obediência, o valor da obediência e também as consequências da não obediência. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. E temos como convidado hoje aqui o presbítero Tiago, que é segundo vice-dirigente aqui na D14, o presbítero Tiago Luiz, e ele que estará compartilhando conosco dessa temática. Estaremos aqui num bate-papo bíblico acerca desse tema. Para nós é uma alegria receber você aqui, Tiago. Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Irisvan. Paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham, você que está aí na sua casa, nos seus afazeres. Hoje eu me sinto alegre, pastor Irisvan, e honrado por esta oportunidade de fazer parte desse projeto de Deus. E eu creio que você aí na sua casa será abençoado, porque o nosso Deus tem prazer em abençoar os seus filhos e, por certo, Ele nos trará uma palavra de Deus, uma palavra que falará aos nossos corações. Por isso, pastor, muito obrigado pelo convite e que Deus use nossas vidas aqui de forma especial. Amém. Bom, então, para você que está em casa, o texto que nós vamos trabalhar está no primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 13, versículos de 8 a 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 13. Eu quero que você acompanhe essa leitura aí na sua casa, abra sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura, e depois da leitura nós vamos começar aqui a dialogar acerca dessa história e de que forma o tema que nós vamos trabalhar, aliado a essa história bíblica, pode nesta noite nos trazer aqui lições preciosas. Bom, a Bíblia, nesse texto, diz assim: então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: traze-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como insensato. Tu não obedeceste à ordem do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Esse texto aqui fala de Saul, o primeiro rei de Israel, e Samuel, que é o último juiz, sacerdote, profeta, foi quem ungiu a Saul como rei de Israel, depois da nação implorar pela figura de um rei. E ele é um texto emblemático que nos deixa aqui preciosas lições acerca das consequências da não
obediência. Mas vamos aqui começar com o nosso convidado Tiago, que vai falar um pouco sobre o conceito de obediência para nós e assim nós vamos entrar nessa história bíblica para deixar lições preciosas para você. Presbítero Tiago, com você a palavra. O que você tem para falar inicialmente sobre o valor da obediência? Amém, pastor. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos perceber que a bênção do Senhor, a bênção de Deus, ela está atrelada à obediência. Então, mais interessante é iniciarmos um momento falando o que é obediência. Então, obediência é você se submeter à vontade de outro. Isto é você obedecer, é você se submeter à autoridade de um ser, de uma outra pessoa que é superior a você. Então, nesse contexto, nós temos Deus como nosso superior a nós, e que no caso é o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Libertador. Então, quando nós aceitamos a Cristo, há um contraste entre a nova criatura com a natureza do velho homem. E Paulo vai dizer isso muito bem lá em Efésios, capítulo 4, na parte final. Ele chama a igreja de Efésios e fala acerca desse contraste. Ele fala, olha, igreja de Éfeso, antes, na natureza do velho homem, aqueles que mentiam, agora na natureza da nova criatura, não minta mais. Aquele que entristecia o Espírito Santo, agora não entristeça mais. E isso vai ser atrelado à obediência. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu me submeto à autoridade de Deus, eu compreendo que Deus é um Deus amoroso e que tem interesse em nos abençoar. Então, quando eu pratico a palavra, quando eu vivo a palavra e ando nesses princípios bíblicos, Deus tem prazer em nos abençoar. Então, o conceito é esse, pastor, que a bênção de Deus está atrelada à obediência. E quando aceitamos a Cristo, nós temos agora um manual de sobrevivência que rege os nossos princípios, e esses princípios mostram o caráter de Deus, o interesse de Deus de abençoar os seus filhos. Muito bem, presbítero Tiago. Então, nós podemos classificar assim, que a obediência ela é um princípio, correto? Sim, senhor. Ele é um princípio. É um princípio. Estabelecido por Deus. E que você bem disse sobre sobrevivência. Obedecer a Deus é uma questão de sobrevivência. A não obediência, ou seja, a rebeldia a esse princípio, a Bíblia me diz que ele vai trazer muitos problemas, que a consequência dele é morte, correto? Correto, pastor. Inclusive, lá em Deuteronômio, vai ser bem enfático em relação a isso. Ele vai dizer, de forma resumida, que aquele que obedece, ele é abençoado. E aquele que não obedece, ou no caso desobedece, ele é amaldiçoado. Inclusive, o Moisés dá uma deixa. Ele fala, eu vos recomendo que obedeça, que escolham a vida. Está diante de vós aí o caminho da vida e o caminho do mal. Então, eu recomendo que vocês escolham o caminho da vida para que te prolongue os dias aqui na terra. Caso contrário, seus dias serão reduzidos. Então, é justamente isso, esse é um princípio bíblico a qual eu obedeço, eu sou abençoado, tenho meus dias prolongados, tenho prosperidade e a bênção de Deus me alcançará. Ok. A importância da obediência. De acordo com aquilo que já conversamos aqui, e você que está nos assistindo, podemos aqui, nesse primeiro momento, esse primeiro bloco, essa palavra inicial, entender que a obediência ela é um fator de proteção para as nossas vidas. Eu gostaria de classificar assim. Porque na medida que eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer à voz do meu coração. Se o meu coração me guia e eu não estou submisso a Deus, o coração do homem ele é caído, ele inclina para o pecado.
Se eu fizer a vontade do pecado, naturalmente não agradarei a Deus. Se eu não agradar a Deus, estarei agradando a carne. E agradando a carne, por certo, nós estaremos agradando ao adversário, não é isto? Isso mesmo, pastor. E o senhor falou em relação ao coração, e nós temos que lembrar que o coração do homem é enganoso. Então, nós não podemos ir simplesmente guiados pelo coração. E a proteção que o senhor fala, ela é interessante, porque o nosso Deus é um Deus protetor. Então, a palavra de Deus, o manual de sobrevivência, quando eu me submeto a Deus, eu tenho que entender que o que Deus tem para nós são coisas boas. Eu gosto muito de um texto lá em Mateus que diz: se nós, que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagine o nosso Deus que está nos céus. Dará coisas muito melhores, e já nos deu, que é a presença do Espírito Santo, que habita em mim e habita em você aí, e está conosco, nos ajudando, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso consolador, nosso ajudador. Então, realmente, essa proteção existe para aqueles que obedecem à palavra de Deus e seguem os caminhos de Deus. Presbítero Tiago, é muito fácil da gente entender isso com a vida prática, né? Hoje você é pai e ainda está iniciando essa experiência, mas eu posso, acho que já falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que um pai, uma mãe, diz não para um filho, ou diz sim, ou dá uma instrução, ou disciplina, ou o elogia, mas via de regra, nós estamos falando de obediência. A obediência tem a ver com uma instrução, com uma regra pré-estabelecida ou estabelecida. O propósito é exatamente esse: proteger aquela pessoa, o que na maioria das vezes não se compreende. Então, é bem interessante o nosso relacionamento com Deus. Ele tem muito a ver com aquilo que eu vivencio na experiência terrena, né? Então, posso aplicar isso. Todas as vezes que eu estabeleço regras na convivência, na vida dos meus filhos, o propósito é esse: é querer a proteção deles, porque a bênção da obediência tem a ver com isso. Eu quero protegê-los. E essa proteção tem a ver com essa coisa da honra. E quando Deus nos manda adorá-lo, né, até esses dias eu estava comentando sobre isso, algumas pessoas dizem assim: mas por que Deus quer tanto adoração, né? Não é que Deus quer adoração, Ele não precisa da minha adoração, mas eu fui criado para adorá-lo, né? O filho foi gerado, e a questão da honra é um processo natural aos pais. A não honra vai fazer dele um rebelde, não é isto? E na medida que não se honra, não se obedece, isso é uma cadeia de maldição. Então, na medida que o indivíduo também não adora a Deus, ele adorará o adversário, ele adorará o inimigo, ele adorará a si mesmo. Então, eu penso que a gente, nesse primeiro bloco aqui, essa palavra introdutória, ela nos encaminha para isso, né? Que Deus quer nos proteger quando nos manda obedecer. Ok? Pode falar. Sim, pastor. Na realidade, a essência do ser humano é uma essência de Deus, uma essência de adorador. Então, o homem, ele tem essa necessidade de adorar. Então, quando eu não adoro e não honro ao meu Pai, que no caso é Deus, eu vou desonrar os princípios que Ele estabeleceu para mim, para a minha essência como adorador. Então, entra justamente nesse caso, que quando eu não honro, não me submeto àquela autoridade de pai, por certo eu vou me rebelar, vou contra aqueles princípios, e por certo vou atrair maldição, e vou atrair tudo que era contrário àquela proteção que Deus havia estabelecido para o seu filho. Muito bem. Bom, presbítero Tiago, nós vamos fechar aqui então o primeiro bloco, vamos voltar ali com o musical Adoração, mas antes, eu já gostaria de deixar aqui a pergunta para o segundo bloco. Nós lemos aqui sobre Saul, e eu gostaria que você comentasse acerca de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e temos aqui um clássico exemplo de desobediência na Bíblia Sagrada. Depois do musical Adoração, presbítero Tiago comentando aqui sobre a desobediência de Saul e as consequências dessa desobediência.
já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus como seu consolador. Eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito eu desisti, porque vou seguir, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito eu desisti, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar A minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. De Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. E o pastor Erisvan fez uma pergunta relacionada à desobediência de Saul. Mas eu gostaria, pastor Erisvan, de iniciar falando acerca de Saul quando foi escolhido. Porque Saul inicia se submetendo a Deus. Quando ele recebe a notícia de que seria rei de Israel, ele fala: essa responsabilidade é muito grande para mim. Eu que sou de uma das menores tribos de Israel, a de Benjamim, é uma responsabilidade muito grande. Então a gente vê no início Saul se diminuindo, e vê no início do seu reinado ele reunindo as tribos e fazendo ali um concerto, levando aquelas tribos a não rejeitar a Deus. Só que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. E infelizmente na caminhada de Saul, do meio para o fim, ele acaba desobedecendo, acaba se empoderando acerca do poder que havia sobre ele naquele reinado, e o seu coração acaba tomando as direções
das suas vontades e acaba ele tomando decisões que desobedecem à vontade de Deus. Então, nós lemos um texto aqui em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 em diante, aonde Saul não aguarda o sacerdote retornar para realizar o sacrifício, e ele já aí, de cara, já desobedece uma ordem direta de Deus, porque lá em 1 Samuel capítulo 10, quem dá a ordem para Saul aguardar os 7 dias e aguardar o sacerdote chegar é o próprio Deus. Só que diante daquela situação, ele acaba atropelando os processos e acaba ali realizando o sacrifício que não era de incumbência dele, mas sim do sacerdote. E o que me chama a atenção é que ele teve a oportunidade, né? Porque naquela época, o Espírito de Deus, ele se apresentava de forma específica, especialmente a reis, sacerdotes e profetas. Saul era ungido do Senhor. Ele tinha acesso a Deus. E ele teve a oportunidade de pedir um escape de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer justamente isso, que Deus não dá uma atribulação, uma tentação, uma prova, além daquilo que suportamos. E o texto vai dizer ainda mais que se, por eventual momento, nós não tivermos força para superar aquela tentação, aquela prova, Deus se faz de disponível para ser um escape e fazer o seu filho ou aquele que está passando aflição superar aquela tentação e aquela prova. E o próprio Saul diz que estava diante de Deus e não orou, e não buscou esse escape, e permaneceu na desobediência, e isso lhe custou um alto preço acerca do seu propósito que Deus havia estabelecido a ele. Então, esse texto, ele mostra claramente que a desobediência a Deus pode trazer consequências muito ruins para aqueles que não cumprem a palavra de Deus. Ok. Interessante, presbítero Tiago, que quando Samuel chega, ele faz aqui uma pergunta para Saul, no versículo 11, né? Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que o Saul lhe respondeu prontamente: eu vi os soldados me deixavam e debandava, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. O que a gente pode aprender com isso que você acabou de nos trazer, e essa pergunta que Saul ouve de Samuel e a resposta que ele dá? É interessante, todo desobediente, ele tem sempre uma explicação pronta para o seu ato de desobediência. Mas Deus não negocia seus princípios, né? Correto, pastor. A sua pergunta é interessante, porque realmente quem desobedece, ele sempre tem uma justificativa. E por mais que tenhamos justificativa, Deus, como o nosso presidente diz, é um dos atributos de Deus que ele mais admira, é que Deus é imutável. Então, Deus não muda. E ele não negocia os seus princípios, porque ele não muda. Então, naquele momento, Saul justifica a demora do sacerdote, mas o que eu entendo, pastor Irisvan, é que Deus, ele não demora. E se o sacerdote não chegou naquele tempo que nós esperávamos, porque Deus tinha um propósito ali de provar a obediência de Saul. Sim. Uma questão interessante dentro disso. Obediência a Deus, ela é por fé. Até porque a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Então eu preciso crer e por fé obedecer os princípios dele. O que o presbítero Tiago acabou de nos trazer aqui é exatamente isso. Na medida que nós entendemos que os motivos que eu tenho
são maiores do que o princípio estabelecido, eu me embaraço, porque eu vou querer fazer as coisas da minha própria cabeça, do meu entendimento, e não necessariamente em função do princípio. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu preciso trabalhar com o tempo de Deus por fé. Eu sempre vou ter uma explicação para algumas coisas na minha vida? Não. Para algumas coisas na vida dos outros? Não. Para algumas coisas na sociedade? Não. Tem coisas que não é para ser explicada, é para a gente crer. E a obediência é mediante esse crer em Deus, nesse Deus imutável, que não negocia os seus princípios. Muito bom esta observação, sim. Pastor, é interessante a caminhada do seu povo lá no deserto, porque ali havia uma nuvem que cobria, porque no deserto é muito árido, né? Muito quente, e ali havia uma nuvem que protegia o povo daquele sol. E a nuvem, à medida que ela andava, o povo andava. Só que se nós pararmos para imaginar, e algum daqueles hebreus toma a decisão de seguir o seu tempo, por certo eles sofreriam o calor, porque não teria ali a proteção daquela nuvem. Então tem muitas pessoas, nos nossos dias atuais, que têm se machucado, porque têm saído dessa proteção da nuvem, que é justamente essa de obedecer o tempo de Deus. Então, a desobediência, ela tira a proteção e tira também esse calor da presença do Espírito Santo, essa alegria, né? O povo do deserto ali tinha a proteção e o aquecimento. A desobediência, ela nos deixa vulneráveis, né? Numa situação de desvantagem. Então, para você que está nos assistindo, grave isso para a sua vida. A obediência protege, ela traz a proteção, nos mantém debaixo da nuvem e nos mantém também com o coração aquecido. Muitas pessoas estão vivendo uma vida triste, moribunda, por causa da desobediência. Então, o nosso bate-papo aqui encaminha para isso. Você vai ver no próximo bloco, depois do louvor, o que Saul perdeu por desobedecer. A desobediência sempre vai trazer prejuízo. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Musical Adoração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me amanhã preparado pra mim.
Estamos aqui de volta, nesse terceiro e último bloco desse bate-papo aqui com o presbítero Tiago, acerca da bênção e do valor da obediência. Personagem bíblico que estamos trabalhando hoje é o rei Saul. Já falamos aqui sobre a atitude de Saul, e eu gostaria de pontuar aqui, já nos últimos versículos, o versículo 12 e o 13, quando Saul se explica para Samuel, ele diz assim: movido pela necessidade, eu ofereci o holocausto. Olha só o que o rei Saul diz, ele movido pela necessidade. Quantas vezes a gente ouve explicações por atitudes insanas tomadas, ou nós tomamos atitudes errôneas em relação a Deus, em relação às pessoas, movido pela necessidade. Deus não age movido pela necessidade, Deus age e se movimenta nessa plataforma de princípios que Ele estabeleceu, porque a bênção dele está no cumprimento, na submissão a esse propósito estabelecido por Ele mesmo. E aí no versículo seguinte, Samuel replica, olha o que Samuel diz: agiste como o insensato. É o que ele responde a Saul. Você foi insensato tomando essa atitude de entrar numa área que não é sua. E aí, por último, ele diz: olha, tu não obedeceste à ordem do Senhor teu Deus. Se tivesses obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Não é sobre uma tribo, é sobre a nação de Israel. Então, o presbítero Tiago vai comentar este último ponto. A consequência do ato desobediente de Saul foi a perda de uma posição designada por Deus para ele. Comente, por favor, as consequências da desobediência. Sim, pastor. Só dando uma contribuição em relação à justificativa da desobediência. Porque tem muitas pessoas que vivem num contexto que se acha no direito de justificar a sua desobediência. Por nascer num contexto familiar ou por viver numa situação em que, na visão desta pessoa, não é possível cumprir a palavra de Deus. Mas, como o senhor bem disse, o nosso Deus é imutável e Ele estabelece seus princípios para que seja cumprido dentro daquilo que Ele estabeleceu. A pessoa justifica a desobediência a partir da sua condição, não é isto? Isso. E Deus não age assim, Deus age pela posição, né? Ele nos coloca na posição e dialoga conosco pela posição que ocupamos. Sim, isso, porque né? Deus não nos vê na situação em que nos encontramos. Ele nos vê justamente nessa posição. É uma palavra que o senhor até gosta bastante de dizer, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para os seus filhos, Ele olha nós assentados nessa posição. Ele não olha com... Ele, inclusive, diz isso lá em 1 Samuel 16, eu não olho como o homem olha, mas eu sondo os corações, as intenções e as posições que os meus filhos se encontram. Mas, diante da consequência que nós lemos aqui, Deus tem ricas bênçãos para os seus filhos. Mas, às vezes, por falta de obediência, nós somos impedidos de alcançar aquilo que Deus estabeleceu para nós. Deus tem prazer, como foi dito no primeiro bloco, em abençoar os seus filhos. Mas é necessário, para que eu e você tenhamos uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, uma vida próspera, que nós possamos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, e cumprir, obedecer a sua palavra. Então Saul perdeu uma grande oportunidade de estabelecer o seu propósito ali que Deus o designou, de reinar sobre Israel,
e acabou jogando isso água abaixo e perdendo a oportunidade de viver coisas ainda maiores que Deus havia preparado. Muito bem. Então, como o texto diz aqui, Samuel deixa claro para ele, você acabou de jogar fora o propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. Ou seja, Deus substituiu. Ele diz mais adiante que Deus já havia provido um outro homem de acordo com o seu coração. Então, dentro dessa temática, nosso horário está se esgotando, presbítero Tiago, eu gostaria que você fizesse as considerações finais dentro dessa temática, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo. Em relação justamente a esse ponto, a Bíblia ela traz diversas consequências para aqueles que obedeceram e também para aqueles que desobedeceram. Lá em Números, capítulo de número 20, Deus fala para Moisés, fala para a rocha jorrar água. E ele fere, e por desobedecido àquela voz de Deus, aquela ordenança, aquilo que Deus havia pedido, ele deixa de entrar, de ver a terra prometida. Nós também temos ali Adão e Eva, lá no jardim, eles desobedecem a Deus e, naquele momento, eles são destituídos da presença de Deus, e essa consequência ela é derramada sobre nós, onde temos a natureza pecaminosa que partiu de um pecado, de uma desobediência lá no jardim. Nós temos também, na parte da obediência, nós temos Noé, que foi obediente à voz de Deus e teve a sua família, a sua casa, abençoados por Deus. Então, na Bíblia, está repleta de pessoas que tiveram consequências ruins quando desobedeceram a Deus, e tiveram aqueles que obedeceram a Deus e tiveram consequências de vitória, de bênção. E é isso que Deus quer para nós, que nós possamos obedecer a sua palavra e que possamos ser abençoados por Ele. Amém. Deus abençoe. E, como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 5, que Jesus ele foi obediente até a morte. Ele fez tudo em obediência ao Pai. E essa é a mensagem que nós queremos deixar para você. Nós vamos para mais um louvor, depois nós voltamos para finalizarmos orando por você, pela sua casa e pela sua família.
Amém. Chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Gostaríamos de conceder oportunidade ao presbítero Tiago para mais algumas considerações e depois nós estaremos orando e finalizando essa nossa transmissão. Obrigado, pastor. Eu gostaria apenas de agradecer pela oportunidade, agradecer você aí de casa. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e, por certo, aqueles que obedecerem à sua palavra serão muito bem abençoados e recompensados por Deus. O meu é gratidão a Deus e agradeço pela oportunidade, pastor. Amém. Deus abençoe. E gostaria de, nesse momento, convidar você a orarmos. Nós falamos aqui sobre o valor da obediência e, por certo, esse é um tema que nós precisamos recordar diariamente, pois somos tentados o tempo todo a desobedecer a Deus. E nós sabemos que a nossa proteção, que a nossa prosperidade espiritual está diretamente ligada à nossa disposição em obedecer a Deus e os seus princípios. Peço nesse momento que você, aí onde você estiver, ore comigo agora. Nós vamos pedir a Deus a graça dele manifestada em nós, porque sabemos que somente em Cristo nós podemos manifestar a obediência ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos na presença do Senhor nesta noite, aqui cultuando ao Senhor, nesse momento de café com palavra, quando podemos compartilhar, ser ministrados acerca do exemplo de Saul, que perdeu muito por não obedecer ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, que a cada dia possamos aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas, para que sejamos obedientes à vontade do Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus nos céus, na terra e em todo lugar, e o Senhor tem uma vontade, e a vontade do Senhor é que o teu reino seja estabelecido e que nós possamos viver este reino de acordo com os seus princípios, ó Pai. Que a bênção do Senhor seja com cada pai, cada mãe, cada filho, com cada família. Que nós possamos nos recorrer à palavra do Senhor e assim como Cristo obedeceu ao Senhor em tudo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, que com este exemplo, com este modelo, nós possamos conduzir a nossa vida e assim temos acesso na pessoa de Jesus à bênção da obediência, que nos trará proteção, prosperidade e alegria no nosso coração. Que o Senhor abençoe o teu povo com paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. mais perto.